Ni hao, pessoas que não têm medo da China, tudo bem com vocês? E é isso aí, né? Agora a China, todo mundo, tudo é China, China, China. O Lula tá aqui na China e o Álvaro do lado do Meteoro Brasil, ex-Meteoro Brasil, fez um vídeo aí falando: o Brasil precisa ter medo da China? Em 2024, o capital chinês investido na América Latina A máfia conseguiu uma chinesa. proeza: a inauguração do megaporto de Xangai, no Peru. Embora o noticiário brasileiro não tenha dado muito destaque, essa estrutura gigantesca pode ser parte de uma revolução no comércio global. Primeiro, porque esse porto pode reduzir em até 10 dias o tempo de transporte marítimo entre a Ásia e a América do Sul. Segundo, porque ele foi construído pela estatal chinesa COSCO, que é uma sigla para China Ocean Shipping Company, a empresa chinesa de transporte marítimo. Custou 3 bilhões e 600 milhões de reais. Nos Estados Unidos, esse porto ganhou muito mais destaque na mídia. Os comentaristas lá estão muito preocupados. Dizem Claro, que, né? embora esse porto seja civil e comercial, ele poderia facilmente ser adaptado para operações militares aqui na região. E pior, esse porto enfraquece a posição econômica dos Estados Unidos na América Latina. Pode até reduzir o controle dos Estados Unidos sobre as rotas comerciais no Oceano Pacífico. Essas são as preocupações dos Estados Unidos. Só que será que o Peru ou mesmo o Brasil tem alguma coisa para temer nessa história? O Brasil precisa entrar nessa conversa, né? Porque já está se falando aí em uma ferrovia ligando o nosso país ao porto de Xangai. Faria sentido para vários setores da economia brasileira e até para os interesses chineses, que estão investindo pesado aqui no. Saiu já a notícia aí dessa história do Lula aqui na China, né? Que o Lula tá aqui na China, de investimentos e tal. Aparentemente não tem nada de trem, né? Não teve nenhum anúncio de trem por enquanto, né? Ontem teve lá a reunião do Lula com os empresários, eu fui convidado e não pude ir, né? Porque o meu passaporte está lá no consulado dos Estados Unidos e aparentemente não teve nada, né, cara, de trem. Aqui no Brasil. Um exemplo, hein? Em 2021, a Ford fechou uma fábrica em Camaçari, na Bahia. E essa fábrica, ela era relativamente nova, tinha sido inaugurada em 2001. E para se instalar ali naquela região, a Ford exigiu incentivos fiscais e um pacote de infraestrutura do Estado brasileiro. Muita contrapartida. Só que a fábrica fechou, né? Em 2021, 4 mil empregos foram perdidos e toda a estrutura que o Estado construiu em volta para essa fábrica poder funcionar, tudo isso ia ficar largado, ocioso. Só que em 2023, os líderes da China e do Brasil começaram a articular a vinda da BYD para ocupar essa fábrica abandonada pela Ford. A fábrica é um projeto de 5 bilhões de reais e deve entrar em operação em 2025. Um novo porto no Peru e uma nova fábrica no Brasil deveriam ser boas notícias, né? Principalmente porque o Brasil e o Peru estão numa parte do mundo que é muito carente de infraestrutura de transporte. Só que muita gente olha para esses investimentos com um certo temor, porque são investimentos chineses. O que é que a China quer em troca? Esse temor. Dinheiro. Tirando as commodities, porque no Brasil, no fim é isso que o Brasil faz, commodity, né? A China quer dinheiro. É normal, porque a gente está num momento de um certo reequilíbrio das forças geopolíticas. Mas apesar de ser um temor normal, será que ele é justificado? Há razões para ter medo? Eu sou o Álvaro e eu quero mostrar para você a melhor resposta que eu já ouvi para essa dúvida. Buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, non-democratic people. And I'm just like wondering, whom? well, We are in a country that supports Saudi Arabia. Nossa, a tiazinha tomou na orelha ali, hein? Esse aí é o Yanis Varoufakis, um economista grego cujo nome eu tô condenado a sempre pronunciar errado. Eu não sei como é que... Ele foi o ministro das Finanças da Grécia durante a última crise, liderou a renegociação da dívida grega com a União Europeia. Ganhou fama, depois disso passou a se dedicar à produção intelectual. Tem ideias que às vezes são vistas como originais e às vezes... Pô, eu sempre esqueço de falar isso, mas sejam membros do canal, né? Sejam membros do Durante Estão aqui, sejam companheiros da capivara que tá no escuro, a capivara camarada. Bem-vinda, Márcia.
como muito fora do consenso. O que importa é que essas ideias fazem o Yannis viajar pelo mundo, dando palestras, lançando livros. E assim ele chega aos Estados Unidos diante de uma jornalista que está muito assustada com o rápido progresso da China. I'm been very concerned lately about China. Ultimamente tenho me preocupado muito com a China. A gente transferiu tanto dinheiro da nossa economia para deles. A gente comprou esses produtos chineses, fortaleceu a indústria chinesa e agora eles estão usando esse poder econômico para se expandir. Eles estão investindo pesado na África, comprando ativos, construindo infraestrutura e deixando esses países economicamente dependentes deles, apoiando até governos que não são democráticos. Tipo qual? We are in a country that supports Saudi Arabia. A gente está nos Estados Unidos, que apoia a Arábia Saudita. Nos Estados Unidos, os investimentos da China na África costumam ser chamados de neocolonialismo. E não são investimentos banais, não. A China financiou ferrovias importantes no Marrocos, no Quênia, até na Etiópia. E isso cria margem para algumas comparações que são meio esquisitas, né? A Etiópia tem um PIB per capita 10 vezes menor que o do Brasil. E mesmo assim, tem uma infraestrutura ferroviária muito mais moderna. Por que será? Por que será? Por que será? Acontece graças ao capital chinês. Os Estados Unidos, claro, ficam muito preocupados. E a jornalista que está presente na palestra do Yannis ajuda a gente a entender qual é dessa preocupação. I also am just concerned that we've sort of Eu estou created preocupada porque nós criamos esse poder econômico que a China tem agora. E eu tenho medo que eles Meu usem Deus do isso. céu, cara. Usem contra nós, usem contra os melhores interesses de muita gente. You shouldn't worry about that. Eu quero tranquilizar você, não se preocupe com isso. Simples assim. And let me explain why you shouldn't worry E eu about quero explicar por que você não tem que se preocupar. O Álvaro Mas tá na continue. frente do Varofax. you know, they're in Sabe, eles estão na África e eles estão emprestando dinheiro para esses países construírem portos. Construírem o quê? Portos. E qual é o problema? countries that need ports. Países precisam de portos. but they're making people dependent on Mas eles estão deixando as pessoas dependentes deles. Eu sei, é o mesmo que nós fizemos. More humanistic. Não, não é. Eles são muito mais humanistas do que os Estados Unidos jamais foi. A fala Cara, é interessante isso aí, porque assim, isso mostra o poder da propaganda nos Estados Unidos, tá? Porque nos Estados Unidos, eles não se veem como os malvados da história, cara. Eles não se veem. Eles acham que essas guerras todas que eles fizeram, assim, de modo geral, a população de modo geral, né? É tanta propaganda que eles acham que eles são os bonzinhos da parada. Para a gente trazer aqui para uma parada mais nerd, o George Lucas, que criou Star Wars, foi lá e falou, gente, o Star Wars é o seguinte, os Estados Unidos são o império e os Vietcong são a resistência, a Aliança Rebelde, sabe? Ele falou isso, assim, abertamente, literalmente. E até hoje tem gente nos Estados Unidos, como o próprio Trump, postando lá como se eles fossem a Aliança Rebelde, cara. Assim, esse é o poder da propaganda. Ela fala, não, porque eu tô vendo aqui a China indo lá, construindo trem, bala, construindo porto e tal, né? Isso é perigoso. É perigoso para quê? Perigoso porque isso afeta a hegemonia desses países no continente africano. Ah, porque é neocolonialismo que a China tá fazendo, essa questão do dinheiro e tal. Pois é. O que não é neocolonialismo? 8 países dependendo da França para emissão de moeda, né? A França até hoje tirando ouro de não sei quantos países na África. Por alguma mágica, por algum motivo, isso não é neocolonialismo. Mas o que a China faz, que é emprestar dinheiro, construir ferrovia, porto, infraestrutura, etc., isso é ruim, isso é negativo, de alguma forma. Porque isso abala a hegemonia desses países brancos ricos. É só isso, gente, é só isso. A fala dessa jornalista é mais uma demonstração de que muita gente nos Estados Unidos pensa que a China deve a sua prosperidade tem mais isso ainda, peraí. aos Estados Unidos. Eu vou O esperar que o a Álvaro jornalista falar. está dizendo ali não é muito diferente dos discursos do Donald Trump, especialmente agora, aí no meio da guerra comercial. Como é que o Yannis lida com isso?
the Chinese never asked Apple. Primeiro, não foi a China que obrigou a Apple a ir até Shenzhen para produzir seus iPhones. Foi o Steve Jobs que decidiu fazer isso, para reduzir os custos e aumentar as margens de lucro da Apple. Segundo, não foi a China que forçou os Estados Unidos a vender parte significativa da sua dívida externa para eles. Né? Na verdade, os Estados Unidos buscaram esse financiamento. E se os chineses não tivessem comprado esses títulos, a economia dos Estados Unidos ia estar com problemas bem sérios. Eu falei sobre isso na minha palestra. Em 2008, durante a crise financeira global, foi a China que ajudou a estabilizar a economia mundial ao expandir rapidamente seu crédito interno, evitando que a crise se transformasse em uma nova Grande Depressão. Então, as economias dos Estados Unidos e da União Europeia e da China estão profundamente interconectadas. Se a gente não reconhecer isso e não trabalhar juntos para manter essa relação, bilhões de pessoas ao redor do mundo podem acabar sofrendo. E com isso ele responde àquela ideia, aquela tese de que a China só é rica graças ao mérito dos Estados Unidos. Mas tem a segunda preocupação da jornalista, que é com a democracia. De sair, o Yannis já... Essa questão da China só ser por isso por causa dos Estados Unidos, né? A China já era uma potência econômica muito antes dos Estados Unidos existir como país. Muito antes. A China era a maior economia do mundo até ali começar o processo das guerras do ópio no século XIX e a pilhagem da China, a invasão dos países estrangeiros aqui, né? Era mais de 30% do PIB mundial era só a China. E até o início da Segunda Guerra Mundial, a China era o quarto maior PIB do mundo. Então, a China sempre foi uma potência econômica. A China não precisou dos Estados Unidos para chegar nisso aí, né? Esse desenvolvimento, tudo que a gente vê na China hoje, não é necessariamente por conta da China. E isso é o planejamento estatal do Partido Comunista Chinês. É simples assim. Claro que é muito dinheiro, né? Mas esse dinheiro poderia ter ido para tudo quanto é lugar, ao invés dessas cidades que a gente vê aqui hoje. Já tinha apontado que essa preocupação é contraditória, já que os Estados Unidos têm parceiros que estão longe de ser democráticos, tipo a Arábia Saudita. Só que o que mais ele tem a dizer sobre essa preocupação? Não, essa questão da democracia é o que eu sempre... Alguém me perguntou no Instagram hoje, você acha que a democracia está falida? Que democracia? Nos Estados Unidos, o presidente que recebe mais votos não necessariamente vai ser eleito, cara. Que democracia que é essa? Assim, é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, quem tem mais voto vence. Nos Estados Unidos pode acontecer de quem tem mais voto perde. Então, assim, que democracia que eles estão falando? Ditador, nos Estados Unidos, só funciona assim. É amigo? É qualquer coisa. É inimigo? Aí pode ser ditador. O Xi Jinping não era ditador até uns 10 anos atrás. Na mídia, né? Era sempre presidente e tal. Um exemplo mais próximo que a gente pode ver é o Maduro. O Maduro sempre foi tratado como ditador. Até começar a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos precisarem de petróleo e eles olharem para Venezuela, a gente vai aliviar umas sanções aí, a gente vai comprar petróleo de vocês, vamos autorizar algumas empresas a comprar petróleo de vocês. Automaticamente, na mídia dos Estados Unidos, o Maduro virou presidente. Entenderam como é que funciona? Em primeiro lugar, ele tenta explicar que, embora trabalhem num regime de partido único, os políticos chineses estão muito mais sujeitos ao escrutínio público que os seus colegas aqui no Ocidente. Sim. Os políticos chineses precisam prestar contas do que fazem e podem ser retirados dos seus cargos com facilidade, se ficar provado que são corruptos ou incompetentes. Nem mesmo Xi Jinping está livre de protesto na rua. Na pandemia, muita gente não gostou do isolamento social que foi imposto pelo governo. Aconteceram manifestações em Xangai. É claro que, no fim, a China acabou se saindo muito melhor que países que relaxaram com a Covid. Só que isso mostra que há margem, sim, para cobrar as autoridades, até publicamente, na rua. Uma cobrança que é mais forte no nível regional. Eu preciso te dizer que, no meu entendimento, a China faz um experimento social muito interessante, porque no nível local, no nível regional, você tem vozes que se expressam democraticamente, no nível local e regional, com histórias de sucesso em que populares conseguiram derrubar autoridades locais, burocratas locais,
que se mostraram corruptos ou incompetentes, fizeram isso ou aquilo. Ou seja, embora vivam num regime de partido único, os políticos chineses estão sujeitos ao que os Estados Unidos chamaria de accountability, o que significa que os gestores chineses precisam prestar contas, precisam estar sujeitos a mecanismos de controle e transparência e podem sim ser responsabilizados pelos seus vacilos. Não, e para ser reeleito, os caras têm que fazer um relatório com dados. Olha, tal índice subiu tanto, tal índice subiu tanto. Olha, esse aqui caiu por causa disso, a gente tem um plano para subir de novo. O Xi Jinping, na última eleição, ele passou mais de 2 horas só lendo o relatório do governo dele, que já tinha sido lido pelos deputados, delegados, né, do partido, que já tinham aprovado isso tudo anteriormente, né? Mas isso é feito em todos os níveis. O cara tem que provar, olha, eu posso continuar servindo vocês porque eu estou fazendo um bom trabalho. Isso não quer dizer que não exista corrupção no partido, não quer dizer que não tem uns esquema, relacionamento. Claro que tem, né? Mas, de qualquer forma, se o povo se queimar e falar, cidadão, não dá mais, cara. O cara vai ter que sair. Só que a melhor defesa da China aqui não vem nem do Yannis, vem do banqueiro André Esteves. Em 2021, vazou um áudio do André Esteves. E um áudio escandaloso, porque ficou claro ali que ele tinha influência na indicação do novo presidente do Banco Central aqui no Brasil. Isso é o que a mídia comentou, a influência do André Esteves no Banco Central. Isso é que virou manchete. Só que, nesse mesmo áudio, ele fazia alguns elogios à China que você não esperaria de um banqueiro brasileiro. Ele se referia ao modelo político chinês como, atenção, meritocrático. E essa é uma palavra valorizada no léxico do banqueiro brasileiro. Né? Eu sempre guardo uma humildade quando a gente fala da China, que é tão diferente a cultura, né? A começar que o país é administrado não é por um ministério, composição, não sei o que, é um management committee, né? Meritocrático. O cara foi lá, diretor de estatal, chefe de província, chefe de não sei... O cara cresceu dentro da hierarquia baseado nos seus achievements. Mais ou menos! Lá e virou um dos 9 para sentar e ajudar. São 7, né? E assim, mais ou menos, né, gente? Mais ou menos, né? Essa meritocracia chinesa, ela, por coincidência, assim, mas é só coincidência, né? A galera que tá sempre no topo do partido, a maioria, inclusive os presidentes, ou o próprio Xi Jinping, são parente direto dos caras que estavam na Revolução, mas deve ser só coincidência, né? Tanto que os caras são chamados de príncipe do partido. Aqui na China, eles têm uma palavra para esse tipo de relacionamento, é guanxi, que é justamente esse relacionamento próximo que as pessoas têm. Por exemplo, o Xi ele é muito forte com a ala militar, porque acho que ele foi governador de Fujian. Fujian é a província que fica de frente para Taiwan, e é a província mais armada da China por causa disso. Então ele criou um relacionamento muito forte com os militares, então os militares apoiam o Xi Jinping desde essa época. Então não é só a questão da meritocracia, né? Tem ali toda a questão de relacionamento que os caras constroem para subir, para chegar lá em cima, né? Senão não tem como chegar, cara. A tocar o negócio, né? Muitos engenheiros de formação e aquilo ali é meio uma meritocracia, meio uma democracia contida, né? Porque mal bem os caras votam lá, mas só que são 1.500 caras que votam, não é? E só para lembrar, né? A democracia de massas é um experimento relativamente recente, né? Sim. Mesmo que o modelo político da China não seja tão autoritário quanto às vezes pintam por aqui, seria um problema se a China quisesse impor esse modelo. Seria um problema, porque aí a China teria que pisotear uma ou outra soberania. E isso justificaria o medo da nossa jornalista dos Estados Unidos. Né? De volta ao Yannis. When it comes to the influence of China outside its borders, agora, sobre a influência da China fora das suas fronteiras, eu preciso te dizer, é notável que eles não tenham nenhuma ambição militar. E, em segundo lugar, a África. Eu quero te dar um exemplo bem específico, o caso da Etiópia em 2004. Aconteceu que eu estava lá e eu tenho alguma experiência de primeira mão para contar. A China foi até a Etiópia porque eles suspeitaram que lá viria petróleo. E a China é um poder industrial,
mas ela não tem essas reservas primárias. E aí, ao invés de ir para a África com tropas, com colonialismo, destruir o país, matar um monte de gente, como o Ocidente sempre fez pelos últimos 100 anos, o que a China fez foi ir até a Etiópia e dizer ao governo: a gente está vendo que vocês têm um problema aqui com infraestrutura. A gente queria construir aeroporto, de repente melhorar ali uma ferrovia, colocar um sistema de comunicação, de repente até reconstruir uma estrada. E a gente faz tudo isso de graça. Não queremos nada. E eles fizeram. Por que eles fizeram isso? É soft power. Ou seja, a China não investiu na África para levar até lá o seu sistema político. A China investiu na África porque lá estavam recursos que seriam úteis no futuro. A Etiópia continuou livre para fazer seus negócios com quem bem entendesse, só que preferiu a China, porque a China se antecipou, oferecendo condições melhores desde o começo. Because they knew that if oil is discovered, eles sabiam que se o petróleo fosse descoberto, e foi descoberto, o governo da Etiópia estaria muito mais aberto para as empresas chinesas que chegassem lá. Eles nunca combinaram o investimento deles com um viés imperialista. Deixa eu... Para ficar com o... Porque como é que funciona normalmente quando a gente vê aí FMI, Banco Mundial, essas coisas fazendo investimento, ou emprestando dinheiro, né? Eles exigem muitas alterações, às vezes, em questões de soberania do país. Ou ceder isso, ceder aquilo, e a China só chega e fala, tá aqui, ó. Vocês podem pagar? Beleza. Se não pode pagar, a gente pega de volta, porque é assim que o empréstimo funciona. Se você comprar um carro no Brasil e não puder pagar, o carro já era, né? Não é assim que funciona? Então é um absurdo quando a gente vê países que literalmente dividiram a África entre eles, né? Os França, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc., falando, não, a China quer invadir a África, porque se os caras construírem um porto e o país não pagar o porto volta para a China. É assim que o empréstimo funciona, não é? Ou eles deveriam fazer o quê? Invadir o país, tomar o país como os estrangeiros, os europeus fizeram? Não, talvez funcione melhor dessa forma? Aí não precisa fazer empréstimo para tomar o porto depois. Com o petróleo da Etiópia, a China constrói infraestrutura, se aproxima do governo, das empresas, depois pede prioridade nas negociações. Nenhum poder militar é usado, mas nada disso significa que a China seja boazinha com seus parceiros comerciais. Claro. A China tenta negociar condições melhores para a China. E quem faz negócio com ela precisa saber argumentar a favor de si mesmo. Não tem bonzinho e malzinho, quer dizer, tem malzinho, Estados Unidos é malzinho. Mas nessas negociações assim, é farinha pouca, meu pirão primeiro, cara. A China vai pensar nela primeiro, e nela segundo, e nela terceiro. E talvez sobrar tempo lá, no fim, eles pensam nela ainda. O Yannis conta uma história dele como ministro na Grécia. Quando eu fui ministro das Finanças da Grécia, eu tive uma experiência interessante com a COSCO, que é a estatal chinesa responsável pelo transporte marítimo. Eles queriam um porto na Grécia. E quando eu cheguei ao ministério, eu encontrei esse contrato, que já vinha da gestão anterior, que vendia o porto por um valor muito baixo e outras condições benéficas para a China. Isso acontecia debaixo da liderança do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia. E eu, como ministro, olhei para aquele contrato e eu vi que eu estava preso a condições muito ruins para a Grécia. Então eu fui para os chineses e discuti isso com eles. E eu fiquei impressionado. Eu disse para eles, vocês estão pagando muito pouco, não estão se comprometendo a investir, e os trabalhadores vão ser tratados muito mal, porque vão ser subcontratados de empresas que têm condições ruins de trabalho. Eu não posso aceitar nada disso. E aí, efetivamente, eu propus a eles uma renegociação desse contrato. Então, ao invés de eles ficarem com 67% das ações do porto, eles ficaram com 51%. E o resto das ações foi para o fundo de pensão da Grécia, que capitaliza as aposentadorias dos gregos. Em segundo lugar, eu pedi que eles se comprometessem a investir 180 milhões de euros nos 12 meses seguintes. Em terceiro lugar, pedi que eles conversassem com os sindicatos e não fizessem subcontratação de trabalhadores. E eles me disseram, ok, você pode imaginar se fosse uma empresa alemã? E é por isso que você não tem que se preocupar.
E é assim que o Yannis explica para nossa jornalista por que é que ela não tem que ter medo da China. A resposta dela, depois de ouvir tudo isso aí, é muito eloquente, viu? E é tão curta que eu nem preciso traduzir. Ok. Ok? Okay. Ah, mas assim, não dá pra saber se ela falou um ok de que ela aceitou ou se é um ok, tipo, vou argumentar o quê também, né? Não dá pra saber. Né? Mas, de modo geral, é assim que o estadunidense pensa, porque esse é o poder da propaganda. A China é malvada, a China vai invadir, a China vai tomar, quando eles fazem isso o tempo todo, né? E eles não só fazem isso, como eles fazem filmes sobre isso. Tem quantos filmes aí de história dos Estados Unidos, soldados sofrendo no Iraque, no Afeganistão e no Vietnã. Meu Deus, que triste. Olha o cara com trauma voltando para casa porque invadiu um país e matou gente inocente. Assim, e aí eles acham que eles estão certos. Porque tem toda a questão do destino manifesto, o fardo do homem branco, a missão civilizatória. É sempre a mesma conversa, gente. É sempre a mesma conversa. Essa é a parte fácil do meu trabalho, porque é sempre a mesma conversa. Ok, e se a jornalista gringa não tem razões para ter medo do tal neocolonialismo da China, imagina o trabalhador brasileiro que vive numa sociedade que herdou alguns dos maiores horrores que o colonialismo de verdade já foi capaz de provocar. Não há razões para ter medo, só que a gente também não pode cair na esparrela de ver na China a nossa salvadora. Sim, Não é por aí, sim. porque não é assim que a geopolítica funciona. Não há favor e muito menos salvador. Só o Brasil pode defender os interesses do Brasil. Mas para isso, Isso o Brasil precisa de dignidade e de patriotas que batam continência para a bandeira certa. Conclusão, não é para ter medo da China, é para ter medo do nosso complexo de vira-lata. Esse sim é uma perigosa ameaça interna. Verdade. Uma ameaça tão interna, mas tão interna, que está lá no fundo da mente de cada um de nós. É isso aí, assim, não é questão de ter medo ou não ter medo, mas não dá para achar que a China é boazinha, que a China tá fazendo essas coisas no Brasil porque eles são muito legais, né? Não, eles estão fazendo isso porque eles têm interesse. A China, em dado momento, não vai ter mais para onde, já não tem mais para onde construir prédio, por exemplo. A China já não tem mais logo não vai mais ter para onde construir trem-bala. Então, eles vão ter que exportar isso para continuar alimentando essas indústrias, né? Só que em vez de construir aqui, eles constroem fora. E é isso que eles vão fazer, cara. E a questão dos carros também, né? E tudo que puder. O Brasil tem que aproveitar e entender que a gente não pode ficar esperando que a China seja boazinha, porque o dia que a China acabar com o Brasil, de repente a China vai para outro país, cara.